Ok, bom dia, bom dia, bom dia mais uma vez. E como eu já falei para vocês, essa primeira parte eu passo a parte teórica e depois a gente vem com a parte mais prática, tirando as dúvidas, abrindo a plataforma de vocês para fazer aí alguma coisa que vocês não conseguiram fazer, queria fazer e não conseguiu, enfim, tá ok? Então, nessa primeira parte, a gente vai falar de algumas coisas bem importantes, né? Algumas coisas que eu percebi que vocês tiveram dúvida durante a semana, e depois, na sequência, então, a gente vem com as dúvidas. Bora lá! A apresentação, slides, ok, ok, ok. Tá todo mundo me vendo e ouvindo? Tá tudo certinho? Posso começar? Pode. Bom dia, Beleza. pode. Bom dia. Vamos lá. Então, assim, essa aula de hoje na mentoria de trade, a gente vai falar sobre deixar tudo pronto para a gente começar, ok? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que o mercado ele é feito de temporadas, tá? Ele é feito de estações, digamos assim. E a gente tem duas estações principais, a estação dos ursos, que a gente conhece como inverno, e a estação dos touros, que é só conhecida como estação dos touros, ninguém chama de verão ou qualquer coisa assim. Mas vocês precisam saber que quando os ursos ou quando o inverno se instaura, o mercado entra em queda, ok? Ele começa a cair. E quando os touros, eles dominam, o mercado começa a subir. Tem alguém com o áudio ligado. Peraí, que eu dar o dilema. Né? Acabei, ok. Então, assim, é mais fácil ganhar dinheiro quando o mercado está em alta, quando está subindo, é mais fácil as pessoas conseguirem fazer essa avaliação, mas é possível ganhar dinheiro no inverno também, tá? Então, peraí, não entrou. Então, quando os touros dominam, o mercado sobe, quando os ursos dominam, o mercado cai. É importante vocês saberem disso, ok? Mas antes da gente entrar mais nesse assunto, a gente precisa tirar algumas dúvidas que surgiram aí durante esse tempinho que a gente teve de descanso, digamos assim, no final de ano, que é sobre paridade. O que é paridade? Paridade é o par que eu faço para comprar uma criptomoeda. Quando eu pego o meu dinheiro e eu mando para a corretora, eu mandei o dinheiro em reais, ou em dólar, ou em euro. Eu mandei o quê? Uma fiat, uma moeda de um país controlada por um governo. Isso é uma fiat, eu mandei uma fiat. Seja ela BRL, que é o real brasileiro, seja ela o euro, ou seja ela o dólar, eu mandei uma fiat. E eu posso negociar com essa fiat? Posso, mas as taxas são maiores, eu vou ter uma perda maior na hora de fazer essa negociação. Então, qual é o melhor? Eu trocar por uma stablecoin. E aí eu tenho as principais stablecoins, a USTD, que é a Tether, a BUSD, que é a stable da Binance, só serve dentro da Binance. Eu tenho a Trib, que é uma stable que funciona em alguns outros lugares. Eu tenho a USDP, que eu coloquei aqui, porque essa é que é usada dentro do mercado Bitcoin, ok? Então, eu tenho base dentro do mercado pago, que eu coloquei aqui por causa disso. Eu tenho basicamente essas stablecoins, ok? Então, eu mandei reais e eu transformei numa stablecoin para eu poder fazer a negociação. Já falei para vocês que se eu cliquei num link de indicação, de referência de alguém dentro, que já está dentro da plataforma da Exchange, por exemplo, eu vou para a Binance, eu cliquei no link de referência de alguém e eu tenho desconto nas taxas. Se eu tenho BNB, eu tenho desconto nas taxas da referência, mais o desconto nas taxas por ter BNB, que é a moeda da Binance. Se eu tenho, além de ter referência e BNB, eu ainda estiver utilizando a BSUD, que é a moeda da Binance, eu vou ter um desconto ainda maior nas taxas. Isso acontece dentro da Binance. Na FTX, eu tenho isso? Tenho. Se eu tenho, cliquei no link de referência, e eu estou fazendo, eu entrei dentro da FTX pelo link de referência, eu tenho desconto nas taxas. E se eu tenho FTT, que é um token da FTX,
se eu tenho FTT, eu também tenho um pouco mais de desconto nas taxas, e esse desconto vai ser, como é que eu posso dizer, vai ser proporcional ao quanto de FTT eu tenho dentro da FTX, tá? Num geral, na maioria das corretoras, na maior parte dos lugares, a gente usa o USDT, que é a Tether, que é a mais usual. É a mais conhecida, aceita em todos os lugares, que eu posso fazer transação de uma corretora para outra sem grandes problemas. Então, num geral, eu uso a USDT, ok? Então, quando eu falar, na maioria das vezes que eu falar para vocês, a não ser que eu mande um par diferente, eu estou mandando um par levando em consideração a USDT, ok? Bom, aí eu uso essas stablecoins para fazer par com Bitcoin, que é o mais importante, que é o primeiro, com uma altcoin. O que é uma altcoin? São todas as moedas que não são Bitcoin. Qualquer moeda que não é Bitcoin é uma altcoin, tá? Todos os coins que não são Bitcoins são altcoins. E aí eu tenho os shitcoins. O que é um shitcoin? É um token ou um coin que não tem, deixa eu puxar isso aqui para cima para não atrapalhar vocês, que não tem função ou com supply infinito, ok? Então, eu tenho o Bitcoin, que é o principal, eu tenho as altcoins, e aí eu tenho todas as altcoins, aí todas as moedas que não são Bitcoin entram como altcoins, e eu tenho os shitcoins, que são os coins ou os tokens que não têm nenhum projeto, nenhuma função e, principalmente, ele não tem um número de moedas definido, ele não para nunca de ser produzido. Se ele não para nunca de ser produzido, então aquela moeda ali, ela tem uma probabilidade de ser muito volátil. A gente vai falar sobre volatilidade mais para frente. Bom, com relação a envio de moeda. Por exemplo, eu comprei moeda na Binance e eu quero enviar para FTX, eu quero enviar para minha carteira descentralizada. Lembrando sempre que o lugar mais seguro de eu ter minhas moedas é na descentralizada, que estiver com backup dentro de um pendrive. Esse é sempre o lugar mais seguro de guardar minha moeda. Mas eu quero mandar minha moeda para outro lugar. Aí eu posso usar a rede original do blockchain, tá? Que é uma rede que é um pouco mais cara, em alguns lugares ela é um pouco mais cara do que outros, mas enfim, ela tem ali umas diferenciações, eu posso usar a rede original do blockchain, ou eu posso usar a ERC20, que é a grande parte de todos os projetos que não são Bitcoin, que não vieram da linha principal do Bitcoin, foram criados dentro dessa rede, que é a rede da Ethereum, por isso que o Ethereum ficou tão caro, tá? E o Ethereum ele foi criado para ser infinito. Por isso chama Ethereum, de éter, de não ter quantidade. Ele foi criado para ser bem baratinho. Ele não foi criado para ser uma reserva de valor. Mas como as pessoas estão guardando o Ethereum subiu muito. E a taxa em relação ao Ethereum. O Ethereum está muito alto, as taxas da ERC20 estão muito caras. E aí, a blockchain original ela é um pouco mais cara, a rede da Ethereum está um pouco cara, e aí, pensando em resolver isso, se criou mais algumas outras redes. A BEP2 é uma rede que você só consegue usar para transacionar moeda dentro da própria Binance, ok? E aí, com o volume, com a tentativa das pessoas de mandar pela BEP2 para fora da Binance, a Binance criou a BEP20, que está baseada na rede da Ethereum e também proporciona umas taxas mais interessantes, mas nem todas as corretoras ou carteiras aceitam a BEP20. Eu preciso tomar cuidado com isso. E aí eu tenho também a TRC20, que é da Tron, que é uma rede bem mais baratinha, tá? Preciso estudar um pouco melhor por que essa rede não está se desenvolvendo tanto, afinal ela é uma rede boa, já fiz várias transações por ela, e ela é uma rede boa. Só não entendi por que ela não pegou preço ainda. Deve ter alguma coisa que eu não estou sabendo, mas eu vou tirar essa dúvida mais para frente aí. E a gente tem a rede da Solana, né? A rede Sol, onde a moeda da Solana está se desenvolvendo bem, os desenvolvedores da Solana são bastante respeitáveis, e embora a Solana tenha sofrido 4 ataques desde o ano passado para cá na rede, esses ataques, eles
eles obstruíram, eles dificultaram o andamento da rede, atrasaram as negociações em até 17 horas, mas eles não conseguiram invadir, prejudicar nenhuma transação. Então, a Solana teve uma pequena queda e continua subindo, ela continua sendo uma moeda muito boa. Por quê? Porque os caras tentaram, mas não conseguiram. Gerou atraso, mas não houve invasão, ok? É importante você saber disso. Até eu acho que foi a Jacira que me disse que a galera estava dizendo para não usar a rede Solana. Eles estão dizendo para as pessoas não usarem, mas eles estão acumulando Solana. As pessoas que estão te dizendo para não usar, elas estão dizendo para você não fazer, mas elas estão fazendo. A gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a pessoa está aproveitando a oportunidade. Ela quer dizer para você, a hora que você vai comprar para ela ganhar dinheiro, ela não está pensando em você, ok? Então, a Solana, ela continua sendo uma ótima opção para os próximos 3 ou 4 anos, então ela está assim na minha carteira de longo prazo. Você foi lá, leu o projeto dela, estudou o projeto dela, não gostou? Tudo bem. Nada do que eu vou dizer para você aqui é obrigatório, você precisa fazer a sua lição de casa, responsabilidade pessoal. Mas, para mim, a Solana é sim uma grande opção de ativo por longo prazo, ok? Por causa da questão da rede dela. É bem útil a rede da Solana e bem mais barata. Bom, dito tudo isso que eu tenho, eu mandei em dinheiro, transformei em stablecoin para depois comprar as minhas altcoins ou comprar a minha shitcoin, nada contra comprar a shitcoin se você tiver tempo para lidar com ela. A gente precisa saber que a regra de comportamento é que vai determinar se eu vou ter lucro ou se eu vou roer unha, ter dor de barriga, enfim. É a regra de comportamento. E aí, qual é a regra principal? Nunca, jamais opere all-in. O que quer dizer all-in? Não é uma tradução, tá ok? É só uma tradução livre, uma forma livre de expressar isso. All-in é tudo ou nada. Ou eu tenho só criptomoeda, ou eu não tenho nada de criptomoeda. Ou eu tenho só moeda do meu país, fiat, ou eu não tenho nada de fiat. Nunca esteja all-in. Essa é a primeira regra básica que você vai ouvir eu falar várias vezes durante esse ano. Nunca esteja no tudo ou nada. Por quê? Porque se eu só tenho cripto, o mercado caiu, eu vou perder oportunidades valiosas. E se eu só tenho dinheiro e o mercado der um hype, eu vou perder a oportunidade de pegar o hype. O que é exatamente um hype? É aquele momento onde a moeda sobe 80, 100, 300, 500, 1000%. Se eu tenho uma moeda que tem 1% do meu patrimônio ali alocado, e essa moeda me der um hype de 1000%, eu fiz 10% do meu capital naquele momento. Então, eu não posso nem estar só em cripto, nem estar só em dinheiro. Eu tenho que ter uma carteira equilibrada. Eu tenho que fazer uma gestão de risco com uma carteira equilibrada. Então, nunca fique all-in. Agora, com relação ao inverno cripto, voltando lá ao assunto inicial que a gente estava começando a falar. É mais fácil ter lucro, como eu já falei, quando os touros dominam, ou seja, quando o mercado está em alta, é muito mais fácil a gente ter lucro. Mas dá para ter lucro durante o inverno também, que é o momento onde os ursos determinam o preço do mercado. Por exemplo, ontem o mercado está em queda. Não que esteja no inverno, tá? E a gente vai considerar o inverno se o Bitcoin cair abaixo dos 39 mil. Nesse momento, se você for olhar, se você está acompanhando, o Bitcoin está batendo ali 42,40. Ele está nessa faixa. Se ele perder a linha dos 40, perder o suporte dos 40, ele vai descer nos 39, vai ficar ali um pouquinho. E aí, se ele realmente perder essa linha, ele vai bater lá no 33, 32, 31, 33, 31. Se ele for buscar esse 33, 31, todas as moedas vão cair.
E aí vão ser queda de 40%, 50%. Pode ficar sossegado. Se você está em projetos que você confia, que são projetos de longo prazo, você vai estar tranquilo. Se esses projetos não são tão confiáveis assim, vai ter uma galera que vai ter desespero. Por isso é importante a gente saber quais são as moedas que a gente está investindo, quais as características de cada uma delas, ok? Então, quando o mercado está em queda, dá para ter lucro? Dá. Ontem, por exemplo, eu peguei uma pimentinha para olhar o dia todo, deu 17%. Uma pimentinha. Só que pimentinha é aquela moeda que você precisa ficar de olho nela o dia todo. Você não pode descuidar dela, porque assim como ela está subindo 17%, ela pode cair 100%, 200%. Então, ela é uma moeda de alta volatilidade, por isso ela tem um alto potencial de valorização, mas esse alto potencial de valorização também pode ser um alto potencial de queda, ok? Então, só quando os ursos, né? Quando os ursos estão mandando no mercado, para a gente operar, se a gente entrar nesse inverno, se o Bitcoin cair abaixo dos 39, a gente vai começar a falar muito sobre isso. Para a gente operar quando os ursos dominam, a gente tem que operar, o raciocínio é aumentar capital. Então, a gente tem que operar vendido, fazendo capital, aumentando o número de dinheiro que a gente tem. Quando a gente tem os touros, quando os touros estão no comando, a gente acumula moedas, e quando os ursos estão no comando, a gente acumula capital, a gente acumula dinheiro. Para isso acontecer, vocês têm que pegar o hábito de criar uma planilha no Excel e anotar o preço, ou a planilha no Excel ou no caderno, tá? E anotar o preço por quanto você comprou cada moeda. É importante você saber quanto você comprou. Eu, por exemplo, fui pesquisar uma moeda que eu comprei há um tempo atrás e eu não tenho mais essa informação porque a Binance ela só te dá informação por 3 meses. Aquilo que você fez 3 meses anterior, ela não te dá essa informação. Então, eu perdi a minha planilha de Excel, eu perdi, tive um problema na minha HD, eu perdi ela, e eu não consegui recuperar a informação de quanto eu paguei naquela moeda. Isso é meio complicado. Então, a gente precisa pegar o hábito de anotar. Anotar num lugar seguro, anotar, enfim, seja no Excel, seja no caderno, é importante você anotar quanto você pagou naquela moeda, para você, então, poder fazer o raciocínio ali na hora que for feito a operação. Tá ok? Bora lá. Falando de gestão de risco, como é que eu faço uma boa gestão de risco? Ficando 50% em dinheiro e 50% em cripto. É assim que eu faço minha gestão de risco. Eu vou colocar 200 alguma coisa ou 100 alguma coisa. Vou colocar 100 alguma coisa. Eu vou ter 50 em dinheiro e 50 em cripto. A gente nunca deve ficar zerado em cripto, como eu já falei, senão a gente corre o risco de perder um hype. E a gente nunca deve ficar zerado em dinheiro, seja um fiat ou seja stable. A gente pode perder oportunidades. Então, vamos supor que a gente tem ali 200 alguma coisa, 200 dólares, 200 euros, 200, o que você quiser, 200. 100 vai estar em dinheiro e 100 vai estar em cripto. Caiu 50%, o mercado entrou lá em queda, caiu 50%. Eu tenho 100 em dinheiro, que não sofreu o impacto da queda, e eu tenho 50 em cripto. Caiu 50% dos meus 100 que estavam em cripto, eu perdi 50, ok? O que que eu tenho aí? Eu ainda tenho 150. Se cair mais 50%, eu vou ficar com 100 em dinheiro e 25 em cripto. Aproximadamente 80-20, ok? E o que eu posso fazer aqui? Aqui eu posso fazer uma das duas coisas. Se eu tenho 125, eu posso. Eu olhei os projetos, eu sei quais são os projetos que eu comprei, eu tenho noção de que aqueles 25 que estão lá são projetos de longo prazo, são bons projetos, não são shitcoins, né? Um exemplo de shitcoin seria a Shiba Inu, por exemplo, ou a Dogecoin, também é uma shitcoin. Eu não estou nesses projetos, eu estou em projetos sólidos, eu estou no Bitcoin, eu estou na Ethereum, eu estou na BNB, eu estou em projetos que são
mais sólidos. Ok? Eu avaliei. Então, eu estou tranquilo. Eu não estou com dor de barriga porque o mercado está caindo. Porque o mercado cai e vai voltar a subir. Movimento normal de mercado. É assim que é. Então, eu estou tranquila. Se eu estou tranquila com elas, eu posso esperar o mercado voltar a subir. De boa. Ficar na minha, esperar o mercado voltar a subir. Ou eu posso rebalancear a carteira. O rebalanceamento de carteira, ele é sempre importante. O legal é que você olhe a sua carteira pelo menos uma vez por mês para poder fazer rebalanceamento. E aí, uma regra interessante, a gente já vai falar sobre isso mais para frente. Aqui, nesse caso, eu fiquei com 100 em dinheiro, 25 em cripto, eu posso fazer o quê? Somar os dois valores, dividir por 2 e fazer o aporte equilibrando a cripto nas moedas que eu acho mais adequadas. Vamos supor que caiu 75% do mercado. Deu lá, os ursos dominaram de verdade, caiu 75% do mercado e eu, em vez de ter 100, eu agora tenho 25. Eu tenho 25. Os meus 100 que sobrou em reais, em dinheiro, eu vou aproveitar as oportunidades. Quais moedas sólidas estão me dando melhores oportunidades? Dentro dessas, eu vou escolher as que eu quero aumentar a carteira. Ok? E aí eu tenho a questão da diversificação, que eu preciso tomar cuidado. Como é que eu escolho a minha carteira de moedas? Eu tenho as moedas consolidadas, e eu só tenho duas nesse momento, que é o Bitcoin e a Ethereum. São as únicas duas que, de fato, estão consolidadas no mercado. Ok? E aí eu tenho as moedas com ecossistema forte, que é a BNB, por exemplo, ela tem um ecossistema forte, ela tem todo um sistema funcionando para ela. Ela tem a própria Binance, né, que se baseia, que utiliza a BNB, ela tem todos os stakes da Binance, que são as poupanças da Binance, seja um stake bloqueado, seja o stake flexível, seja a farm da Binance. Então, a Binance tem todo um ecossistema montado para fortalecer a BNB. A gente tem a Solana, que tem um ecossistema já rodando, que está bem forte. A gente tem a Avax, a gente tem a Luna, que são dois projetos um pouco que estão no começo ainda, que são dois projetos de oportunidade, tá? A Avax e a Luna. A gente vai falar sobre eles quando a gente estiver falando de moedas. A gente tem as utilities comerciais, que são a Dash, a Monero, a própria B2C. Então, a gente tem as utilities comerciais, que foram moedas que foram criadas para entrar no mercado. Elas têm uma variação um pouco mais lenta, tá? Pelo fato de serem utility comerciais. A gente tem a DEF, que permite os contratos inteligentes, então são protocolos de finanças descentralizadas que permitem os contratos inteligentes. Então, a gente tem moedas dentro das DEFs, que a gente vai falar mais para frente, e a gente tem as moedas da blockchain games e do metaverso, que são moedas de jogos. Essas moedas, elas são consideradas de alto risco, tá ok? Então, aqui eu tenho basicamente um pouquinho, mas eu devo estar fora dessas que é de alto risco? Não, se ela tem um alto risco, ela tem um alto potencial de valorização, mas ela tem um alto poder de queda também. Então, eu preciso ter ali a noção do que eu estou fazendo antes de entrar em moedas mais complicadas, ok? A carteira ideal. Como é que funciona uma carteira ideal? Minha carteira ideal, ela vai ter 50% de hodler ou holder. O que é o hodler e holder? Hodler é aquelas moedas, eu não vou mexer. Meus Bitcoin, eu não mexo. Ah, mas caiu 200%. Não tem problema, não. Caiu 300%. Meu Bitcoin, ninguém mexe. Eu compro mais e guardo mais. É isso que eu faço. O Ethereum é uma moeda de hodler, uma moeda que tem projeção para longo prazo. E o hold são moedas que eu tenho ali com um prazo de 3 a 4 anos. Solana, a Luna, enfim, moedas que eu vou levar para um longo prazo. Elas não vão me dar retorno no curto prazo, mas elas vão me dar retorno no longo prazo, no caso da própria BNB, ok? E eu vou ter os 50% que eu vou utilizar nos meus trades. E os trades, eu posso fazer o trade diário, ou eu posso fazer o trade semanal, mensal, enfim, que é o day trade ou swing trade. Na carteira de hodler,
eu vou ter 60% do valor que eu tiver disponível para o investimento em BTC. 60% tem que ser sempre, o BTC tem que ser sempre a maior fatia da minha carteira. E depois eu tenho 15% em Ethereum. Aí o restante eu vou colocar no hold, e aí eu tenho essas sugestões, gente, é sempre sugestão. Você pode ter outras? Claro que você pode. Você pode não concordar comigo e achar outras moedas melhores? É óbvio que você pode. Mas essas aqui são moedas que a gente sabe que elas têm uma grande previsão para subir no longo prazo. Então, a BNB, a Sol, a DOT, a Link, a AVE. E aqui a gente tem umas 3 moedas que estão começando a engatinhar e parecendo que vão dar um bom lucro no médio e longo prazo, tá? Que é a Uni, né? A Uniswap, a Cake e a Luna, ok? Lembrando que a questão do trade a gente vai fazer no dia a dia. O mercado está em alta, eu opero comprando moedas, o mercado está em baixa, eu opero vendido, aumentando o capital, aumentando o valor em dinheiro que eu tenho. A gente vai fazer isso no dia a dia. Eu mandei essa semana, começo da semana, para vocês, algumas entradas ali, baseando que o Bitcoin não ia cair, com a pretensão de que o Bitcoin não caísse abaixo do 42, ele caiu. Provavelmente, aqueles valores a gente pode dar alguma entrada, se você ainda não bateu o valor que você quer em cada uma daquelas moedas, você pode dar alguma entrada ou aguardar, tá bom? Porque eu sempre mando para vocês, eu nunca mando pimentinha, eu só vou mandar pimentinha quando eu estiver segura de que vocês podem lidar com elas, tá? Para a gente não ter problema. No momento atual, o Bitcoin está na casa dos 42,40, tá? Ele tá nessa faixa. E aí, a gente tem que fazer gestão de risco e tomar posição nas moedas que a gente quer, ok? Essa é a nossa situação nesse momento. Fazer a gestão, ou seja, não ficar muito em moedas de alta volatilidade, porque se o Bitcoin cair abaixo dos 40, essas moedas vão derreter, elas vão perder 50%, 60% do valor delas. Então, não ficar em moedas com alta volatilidade. E se eu quero tomar posição, eu vou tomar posição em moedas mais sólidas, BNB, vou tomar posição na Link, na DOT, na Solana, enfim, moedas mais sólidas. Se ele cair abaixo dos 39, então a gente vai começar a trabalhar com proteção de patrimônio, ok? Então, durante a semana, eu vou estar mandando para vocês, no zap de vocês, o que a gente vai estar fazendo conforme o mercado vai se posicionando. Não tem como adivinhar, ok? Não tem como adivinhar. O mercado ele é dinâmico, ele vai fazendo seus movimentos e a gente vai aprendendo a lidar com ele. A gente precisa de controle emocional, saber o que está fazendo para aprender a lidar com ele. Se eu estou em projetos que eu acredito que esses projetos são bons projetos, não tem por que eu ficar roendo a unha quando o mercado cai. Por exemplo, eu estou com um monte de BNB, a BNB caiu abaixo, nem sei quanto está hoje, mas ela estava acima de $500. Aí ela bateu abaixo de 500, abaixo de 400 e alguma coisa ontem. Deixa eu ver se eu acho o preço dela aqui. Eu não tenho por que ficar roendo a minha unha com ela abaixo da casa que eu esperava. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Ela está agora, nesse exato momento, 450. É uma excelente oportunidade para compra para quem não tem BNB. Ela está num lugar muito bom. Tem muita gente que comprou muito mais caro que isso. Mesmo assim, dá para você estudar um ponto de entrada ali para poder fazer uma posição mais adequada. E aí eu não preciso me preocupar, porque eu sei que eu estou numa moeda sólida, que quando o mercado voltar a subir, ela vai subir. Tá? Então, quando comprar? Se eu não tenho e o mercado está nesse momento de queda, eu compro. Compro o quê? As moedas que eu achar que são as melhores para minha carteira. Se eu já tenho e é Bitcoin,
eu preciso comprar com uma diferença mínima de 30%. Então, por exemplo, eu comprei o Bitcoin a 40 mil. Não faz sentido nenhum eu comprar o Bitcoin a 39. A não ser que eu simplesmente queira aumentar os meus Bitcoins, ok? Agora, se eu quero comprar para melhorar meu preço médio, para ter uma diferença de preço médio, então eu tenho que comprar com uma diferença mínima de 30%, ok? Agora, eu já tenho, e é uma altcoin, eu só compro de novo se ela tiver uma queda acima de 40%. Senão, de novo, eu estou considerando uma única compra, como se eu tivesse feito as compras no mesmo valor. Quando ela cai abaixo de 40%, aí sim eu posso considerar que eu fiz uma nova compra. Shitcoin, eu só compro se eu puder acompanhar, ou seja, eu tenho tempo para sentar e ficar olhando as telas e acompanhando o movimento dela. E também se eu tiver maturidade para perder. Eu perdi aquele valor, não vai fazer diferença para mim. Se não for essa a situação, corre das shitcoins, galera. Porque se o Bitcoin baixar ali dos 39, a Shiba Inu, a Baby Doge, que são as shitcoins mais faladas no momento, elas vão puxão assim de maneira astronômica. A própria Dogecoin vai cair assim, tipo 60%, 70%, 80%. Você não tem nem medo de ser feliz, ok? Então, shitcoin você só compra se você puder acompanhar e se você tiver maturidade para aceitar a perda. Se eu guardei na corretora, eu não tem sentido nenhum. Se a minha moeda está na corretora, não tem sentido nenhum ela ficar parada. Então, eu compro, coloco na poupança ou eu coloco em lending, que é a custódia, né? Na FTX eu coloco em lending e se está na Binance eu vou colocar na poupança, que pode ser a poupança flexível, que eu posso tirar qualquer dia, ou a poupança bloqueada, que eu posso tirar com um prazo pré-determinado, lembrando que as poupanças com prazos pré-determinados maiores, por exemplo, 60 e 90 dias, vão me pagar uns juros melhor, ok? E tem que tomar cuidado de, na hora de colocar na poupança, você não colocar na poupança vendida, tá? Porque eu não tenho certeza se o mercado vai cair ou vai subir, eu coloquei na poupança bloqueada de longo prazo vendido, eu posso perder. Ok? Eu acho que a gente está acabando. Eu vou dar o exemplo da minha, lembrando, é exemplo, não quer dizer que você tenha que fazer igual, é só um exemplo para você poder perceber o que a gente está fazendo. Eu tenho no hold 300 alguma coisa, e em Ethereum no hodler, tá? 360 em Bitcoin e 120 em Ethereum, tá? 120 alguma coisa. No hold eu tenho 20 de BNB, 10 de Sol, 10 de DOT, 10 de Link, 10 de Aave. Eu tenho nesse momento 20 de ADA, mas eu vou remanejar a ADA provavelmente semana que vem. Aí eu aviso vocês, tá bom? Eu vou dar uma olhada e vou remanejar a ADA. Vai ter uma live com o Augusto Beck aí, eu vou assistir a live dele primeiro para ver o que eu vou fazer com as ADAs. Uniswap, tenho 10, tá? Alguma coisa, 10 de Cake, 10 de Luna. Luna tá bem promissora. Então, tem essa aí. A unidade é a que você quiser usar. Se você está usando em reais, você vai usar 360 reais, 120 reais, enfim. Se você for usar o USDT, Tether, você vai fazer isso com ela. E se for em BNB, em BUSD, você vai fazer na unidade que você quiser usar. Lembrando de novo que é só um exemplo, não é garantia de estar certo. Todo mundo tem a responsabilidade pessoal de avaliar cada um dos projetos, tá? Eu vou tentar trazer para vocês, eu vou trazer para vocês um resumo de cada projeto, para a gente ir fazendo, vou fazer uns videozinhos sobre o resumo de cada projeto, para a gente poder ter mais tranquilidade e cada um também pode fazer a sua pesquisa. Eu vou mostrar para vocês como fazer a pesquisa na próxima aula. Isso aqui eu estou baseando uma carteira de 1.200 alguma coisa, ok? A mentalidade dos grandes players. A mentalidade dos grandes players é nunca estar all-in,
fazer rebalanceamento constante, ou seja, todo mês se faz rebalanceamento, diversifica por níveis de volatilidade e risco, que foi aquilo que eu falei para vocês lá, e o BTC é sempre o menor risco, que, por exemplo, o BTC nem tem risco comparado a uma SHIB Inu. Então, sempre pensando, o BTC é o que tem menos risco, a SHIB Inu ou a Baby Doge é a que tem maior risco. As tarefas da semana passada foram colocar os primeiros ativos em custódia e poupança, isso que a gente vai falar na próxima sala. Virar baleia na B2C, se você quer virar baleia na B2C, você está nas 4 minerações. Opa. E a tarefa dessa semana é, teve dificuldade em comprar? Na próxima sala a gente vai falar sobre isso. As suas moedas que você comprou já estão na custódia ou na poupança? Vamos tirar essas dúvidas. Está minerando? Tem alguma dúvida sobre mineração? Quantas B2Cs você tem? E qual o seu próximo alvo?